Tiago capítulo 4, a partir do verso de número 8. Tiago capítulo 4, a partir do verso de número 8, diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Esse é o texto que o Senhor colocou no nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. O tema que eu quero refletir com você e que o Espírito Santo de Deus colocou no nosso coração para esta noite é o seguinte: a indispensável presença de Deus. A indispensável presença de Deus. Existem presenças nas nossas vidas que são indispensáveis. Existem pessoas que são indispensáveis na nossa caminhada, na nossa vida. Quem sabe um amigo, um parente, que quando você decide, quando podíamos ainda estar reunidos, ou fazer alguma reunião, algumas pessoas existiam, pessoas que surgiam na nossa mente de primeira reflexão e de primeiro chamado, existem pessoas que são assim. Existem pessoas, por exemplo, que você decide marcar algo, e essas pessoas você diz para elas: olha, a sua presença é indispensável, nós queremos você, nós queremos a sua participação, eu quero você lá. Existem pessoas assim. Existem pessoas que são indispensáveis, existem pessoas que estão à nossa volta, que se tornam indispensáveis, e assim nós levamos estas pessoas conosco, levamos para a nossa vida, levamos para a nossa caminhada, levamos no nosso coração. E diante desta introdução eu quero trazer algo para o nosso coração neste momento. A presença do Senhor Deus, ela também é indispensável. A presença do Senhor Deus também é indispensável para a nossa vida. A presença do Senhor Deus é insubstituível. Não existe nada que venha substituir a presença de Deus. Não existe nada que venha a substituir esta presença gloriosa. E diante desta reflexão, que o nosso desejo realmente pela presença de Deus seja tão forte como o nosso desejo pela presença de um amigo, pela presença de um parente perto de nós, pela presença de alguém perto de nós. Que o nosso desejo pela presença de Deus seja tão forte como o desejo de amigos à nossa volta, de pessoas à nossa volta. Que o nosso desejo seja esse. Existem expressões que nós até dizemos ou falamos diante de pessoas assim: olha, se você não tiver como ir, eu vou até você, eu vou te buscar. Se você não tiver como estar lá, não tem problema, nós damos um jeito, nós vamos buscar você. Que a nossa intenção, que o nosso desejo na presença de Deus seja realmente esse, de buscarmos a presença do Senhor, de buscarmos a presença de Deus. Existem pessoas que nós fazemos a questão de ir buscar, não é verdade? Existem pessoas que nós fazemos o esforço de buscar. Não, se você não tiver como ir, eu vou te buscar, nós damos um jeito, nós pegamos o carro, nós vamos buscar você onde você estiver, mas a sua presença é insubstituível. Meu irmão, minha irmã, a presença do Senhor é insubstituível nas nossas vidas, então faça de tudo para buscar a presença do Senhor também. A presença do Senhor não se compara a nada e também a ninguém. A presença do Senhor, ela é real.
real e nós precisamos buscá-la constantemente nas nossas vidas, para que a cada dia mais possamos estar próximos do Senhor, para que a cada dia mais possamos estar próximos da presença deste Deus maravilhoso e poderoso. Mas como que nós podemos nos aproximar do Senhor? Nós temos um caminho. Como que nós podemos nos aproximar deste Deus tão grande? Como que nós podemos nos aproximar deste Deus soberano? Como que nós podemos nos aproximar deste Deus verdadeiro? Como que nós podemos nos achegar a este Deus poderoso? Eu quero dizer para você nesta noite que nós podemos nos achegar na presença do Senhor, reconhecendo ou diante de um reconhecimento da nossa necessidade de limpeza. Eu quero destacar para você duas expressões ou duas palavras que nós encontramos neste texto que nós lemos. A primeira palavra, limpai, e a segunda é purificai. Nós limpamos aquilo que está sujo e nós purificamos aquilo que está contaminado. É assim que nós fazemos com as questões da nossa vida. Estas palavras se destacam: limpai e purificai, porque é assim que nós devemos nos apresentar diante do Senhor nosso Deus. O texto nos traz esta reflexão. O texto nos chama diante desta expressão para uma atenção. Aproximem-se dele e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está nos trazendo a um tempo de limpeza e a um tempo de purificação na sua presença. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor está nos trazendo esta consciência de pureza e esta consciência de limpeza. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor está nos levando a um momento para atenção e para nos colocarmos de uma forma atenta de como nos apresentar diante dEle. A expressão purificar e limpar nos dá um sentido de nos purificar, de não nos contaminar ou não nos corromper. O que é contaminar? Contaminar é não se corromper ou não corromper a originalidade. O homem diante do pecado, o homem se curvando diante do pecado, ele se corrompe. O homem se curvando diante do pecado, ele se contamina. O homem, ele se contaminou com o pecado. O homem se contaminou, se corrompeu diante do plano original de Deus. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos. Nós precisamos estar com os nossos olhos bem abertos diante de tantas questões que nós estamos vivendo, diante de tudo aquilo que é nos oferecido. Corromper-se espiritualmente é tudo aquilo que nos contamina ou que contamina a ação de Deus em nossas vidas. É tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, porque o pecado nos afasta da presença de Deus. É isso que a palavra do Senhor ela nos ensina, que o pecado nos afasta da presença de Deus, gerando a morte, gerando a condenação. E nós precisamos estar atentos, nós precisamos reconhecer a necessidade de uma limpeza na nossa vida, assim como muitas vezes a nossa casa, diante da nossa percepção de que ela precisa também estar limpa, nós nos colocamos à disposição de limpá-la. Nós nos colocamos à disposição para que venhamos a colocar tudo em ordem. A nossa vida também é assim. Nós precisamos estar atentos para que realmente a nossa casa venha a estar limpa diante de Deus, para que realmente a nossa vida possa estar limpa diante do Senhor.
É um tempo que o Senhor está nos chamando para purificarmos as nossas vidas e para limparmos também a nossa vida. É um tempo que o Senhor está nos chamando para um relacionamento profundo de intimidade com esta presença de Deus. Mas nós não podemos nos apresentar diante dele de qualquer forma. Nós precisamos nos apresentar diante dele puros. Nós precisamos nos apresentar diante dele limpos. E uma das questões que muitas vezes nos impede de estarmos em sintonia, de estarmos sincronizados com Deus, é o relativismo que nós vivemos nos dias de hoje. O relativismo tem se tornado um agente de contaminação. Por quê, pastor? Vou dizer para você, relativismo é a negação de uma verdade absoluta. O relativismo é isso, é a negação de uma verdade absoluta. O que deixa por conta de cada indivíduo, de cada homem, a definição da sua verdade. É este relativismo que tem tomado conta da nossa vida. Tudo é relativo, e o relativismo, uma das ideias do relativismo é que o relativo está diante do indivíduo, diante do lugar que ele vive, da época que vive, do momento que vive, do momento que o homem se encontra. Mas nós sabemos que existe apenas uma verdade, e esta verdade absoluta é o nome poderoso de Jesus. Ele é a verdade. Não existe outra verdade a não ser o nome poderoso de Jesus. O que passar disso são questões humanas, invenções humanas. É um acrescentar humano de que tudo é relativo. Este relativismo que tem realmente contaminado as nossas vidas. Por quê? Porque muitas vezes nós não damos atenção para o que realmente é a verdade, para o que realmente a palavra do Senhor nos diz, para o que realmente a palavra do Senhor nos ensina. Isaías capítulo 20, ou melhor, capítulo 5, verso 20, diz assim: ai dos que chamam o mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas e da luz trevas, do amargo e do doce amargo. Ou seja, não existe uma posição. É este relativismo que tem nos feito muitas vezes a desequilibrar a nossa vida espiritual na presença de Deus. O Senhor nos chama para um compromisso maior. O Senhor nos chama para um comprometimento maior. O Senhor nos chama para vivermos esta verdade. O Senhor nos chama para mergulharmos nesta verdade. João capítulo 17, verso 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor nos chama para este comprometimento com a verdade. Não para uma questão, não para uma definição por conta própria, mas para uma verdade absoluta. Este relativismo que nós temos vivenciado e muitas vezes vivido, rompe com a obra salvadora de Cristo. Pois diante deste relativismo não existe erro. E se não existe erro, consequentemente também não existe pecado. Porque o que é o pecado? O pecado é errar o alvo. O pecado é errar o alvo. Por isso que existe apenas uma verdade, e esta verdade está no nome poderoso de Jesus. E a verdade é que nós precisamos reconhecer este Jesus nas nossas vidas. E nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajude na tua presença. Eu preciso viver esta vida de reconhecimento da necessidade de uma limpeza.
Senhor, eu te convido, eu convido ao Senhor, venha limpar a minha vida, venha me fazer uma nova criatura. Como que eu posso me apresentar diante do Senhor? Como que eu posso experimentar ou viver esta presença indispensável na minha vida? Diante de um reconhecimento de decisão. O texto que nós lemos diz o seguinte: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração de vocês. Na presença do Senhor, indiscutivelmente, é necessário tomar uma decisão. O texto que nós lemos nos chama também a esta responsabilidade de tomar decisão. Vocês que possuem a mente dividida, vocês que não sabem de que lado estão, vocês que não sabem de que lado estão, tomem uma decisão, decidam-se. Não andem com os dois pés em duas canoas, porque uma hora a consequência pode ser trágica. Tiago capítulo 1, verso 8 diz: pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O homem de mente dividida, ele é instável e ele produz instabilidade. O homem que não possui um poder de decisão na sua vida gera instabilidade, não apenas para a sua vida, mas também para aqueles que estão à sua volta. Por isso o Senhor nos chama a uma responsabilidade de tomada de decisão. O que nos impede muitas vezes de tomarmos uma decisão é porque nos entregamos a uma condição. Nos acostumamos a uma vida no pecado, nos tornamos uma pessoa acomodada diante de questões da nossa vida, em que até mesmo nós sabemos que precisamos tomar decisões, mas nos acomodamos diante de algo, ou diante de uma condição que nos é imposta, diante de uma condição que nós estamos vivendo, mas nós nos esquecemos que não são as condições que fazem de nós alguém, ou que nos fazem alguém. Não é uma condição, ou não são as condições que nos fazem alguém, mas o que nos faz alguém são as nossas decisões. E nós precisamos tomar decisões na nossa vida espiritual também. E que a nossa decisão nesta noite seja: Senhor, eu quero estar próximo de Ti. Eu quero estar próximo, eu quero me aproximar do Senhor. Eu quero me aproximar de Ti. Provérbios capítulo 3, verso 6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Eu preciso me posicionar, eu preciso de fato tomar uma posição diante do Senhor. Como que está a sua vida na presença de Deus? Como que está a nossa vida na presença do Senhor? É tempo de não vivermos com uma mente dividida. Não sei para que lado eu vou, ou até mesmo sei para que lado deveria ir, mas não vou. Que o Senhor nos ajude a decidirmos para estarmos próximos dEle. Profeta Isaías capítulo 66 verso 2 diz: a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Eu não sei como você está vivendo a sua vida, eu não sei como estão sendo os seus dias,
Mas em nome de Jesus, eu quero dizer para você: tome uma decisão na presença de Deus. Decida-se pela presença de Deus. Faça como Zaqueu. Zaqueu, ele não deixou ser dominado pelas condições, mas Zaqueu decidiu ir até a presença de Jesus. E isso mudou toda a história daquele homem. Em nome de Jesus, que você esteja certo, que você esteja certo, que você esteja convicto, que você esteja certo e convicto desta decisão que precisa ser tomada na presença do Senhor nosso Deus. Se aproxime do Senhor, e para nos aproximarmos diante dele, nós precisamos reconhecer, ou nós precisamos de um reconhecimento da necessidade da presença de Deus. Nós precisamos ter este reconhecimento da presença de Deus, da necessidade da presença de Deus. Para reconhecer algo, eu preciso identificar detalhes. E dizem que são os detalhes que fazem a diferença. Quais os detalhes da sua vida que te fazem reconhecer a necessidade da presença de Deus? Para reconhecer algo, eu preciso identificar detalhes. Eu preciso fazer uma varredura. Quando você chega em um lugar que você nunca esteve, por exemplo, você, quem sabe, faz um reconhecimento do local. Você faz uma varredura para se adaptar e reconhecer o local, em reconhecimento do local. Existem pontos da nossa vida, existem pontos que nós precisamos identificar com detalhes, e esses pontos revelam a necessidade da presença de Deus em nós. Quais esses detalhes que revelam a necessidade da presença de Deus na sua vida? Josué capítulo 7 relata a história desesperadora em que Josué, ele enfrenta, em que diante do povoado de Ai, o povo de Israel é envergonhado e não consegue vencer o povoado de Ai, o reino de Ai, reinado de Ai. E aí então Josué se apresenta diante de Deus, ou a Deus, e as palavras do Senhor são essas: eu não vou mais dar continuidade com vocês, eu não estarei mais com vocês, porque o povo de Israel quebrou a aliança comigo. E a quebra desta aliança se deu em razão de Acã ter subtraído ou ter guardado objetos que não poderia ter guardado, que deveria ter sido destruído. Depois você pode ler esta história com mais calma aí na sua casa. Aí então o Senhor chega para Josué e diz: Josué, eu não vou continuar mais com vocês, a não ser que a verdade apareça. E aí então o povo de Israel se dispôs a fazer uma varredura, se dispôs a uma procura minuciosa, e encontraram os objetos, e encontraram aquilo que estava fazendo Deus se apartar do meio do povo. O que esta história me revela é que Josué cai em si. Josué teve a convicção naquele momento que não eram os homens, que não eram as estratégias que estavam fazendo com que eles fossem vencedores das batalhas, mas Josué, ele tem a convicção que era a presença de Deus que se fazia necessária. São os detalhes da nossa vida, aqueles pontos que nós achamos que não existem comprometimento algum. São esses detalhes que nós precisamos estar atentos, e que revelam a necessidade de uma volta para Deus,
a necessidade de um reconhecimento da necessidade da presença de Deus na nossa vida. São esses detalhes que nos revelam o quão necessitados nós somos da presença de Deus. O quão necessitados somos da presença maravilhosa do Senhor na nossa vida. Eu preciso reconhecer a necessidade da presença de Deus em mim. Eu preciso reconhecer a necessidade da presença de Deus através da minha vida. Eu preciso reconhecer a necessidade do Senhor. O homem, ele gosta de ser reconhecido, porém não gosta de reconhecer. E ainda mais não gosta de reconhecer os teus pontos que precisam de melhoria, as suas fraquezas, as suas falhas. Mas o Senhor nos chama para um momento de reflexão, clamando a Ele pela sua presença, clamando a Ele por esta presença soberana e gloriosa. Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos reconhecer a presença de Deus como indispensável em nossas vidas, e que possamos ter esta consciência de que o Senhor precisa estar conosco. Josué, ele teve a consciência de que tinham perdido a batalha naquele momento, momentaneamente, mas sem a presença de Deus, eles não perderiam apenas uma batalha, mas perderiam uma guerra inteira. A presença de Deus é que faz a diferença em nós. Não são as nossas habilidades, as nossas experiências, as nossas estratégias que nos levam à vitória, mas com certeza é a presença de Deus e o reconhecimento da presença de Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus, guarde esta palavra no seu coração, que esta palavra produza frutos no seu interior, e que o nome do Senhor seja glorificado em todo momento. Eu quero orar com você nesta hora em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que nos chama a um comprometimento maior com o Senhor. Nós pedimos a tua ajuda, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude. A tua presença é indispensável, a tua presença é essencial para nós, a tua presença é essencial, Senhor, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que o Senhor venha nos perdoar, ó Pai. Deus, que o arrependimento faça, ó Deus, a diferença nas nossas vidas, e que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, as maravilhas do Senhor para nós, e que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.